Olá você, começando mais um episódio do Aqui Pode, cheio de histórias para contar. E você aí que já está inscrito no nosso canal, compartilhe esse conteúdo, mostre também para o algoritmo do YouTube que aqui tem conteúdo relativo, tem conteúdo também sempre para você, importante, levando boas histórias daquelas pessoas que têm muita história para contar. E eu quero que você também possa agora mesmo também acionar o teu sininho, para que toda vez quando a gente entrar com conteúdo novo, você possa ser notificado. Esse é o Aqui Pode, cheio de histórias para contar. E o episódio de hoje tem um oferecimento da Resolve Energia Solar. Você já sabe, tá pagando caro na tua conta de luz, né? Eu sei, dói no bolso, mas eu tenho a solução para você. Você sabia que pode também economizar até 85% na tua conta de luz? Fale com a Resolve. Já faz aqui, escaneia este QR Code que aparece para você. Fale com o especialista que ao longo do nosso episódio de hoje a gente vai te contando como você pode melhorar ainda mais a tua conta de luz com muita economia. Bem, no episódio de hoje estamos aqui ao lado de um dos empresários, digamos que mais hoje badalados, conhecidos da nossa cidade, do nosso estado do Pará. Ele já acha graça porque eu conheço ele há pelo menos há uns 10, 12 anos e durante esse tempo ele transformou o mercado da construção. Isso mesmo, de material de construção só dá ele, só dá Cláudio Batista da Jurunense Home Center. Claudinho, seja bem-vindo, posso te chamar de Claudinho porque todos nós te conhecemos assim como Claudinho Batista. Mais uma vez, obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Eu sei que ao longo desse tempo todo, que a Jurunense tem 20 anos de história, pelo menos há uns 10 eu te conheço, e hoje, digamos que é a empresa que mais fala-se, que mais cresce no ramo do material de construção. Seja bem-vindo. Oi, Janu, obrigado primeiro pelo convite. Trouxe até um presentinho aqui, brinde da Jurunense aqui pra ti. Deixa eu ver aqui. Ih, já até sei, não vai me arrumar problema. Olha aqui. Depois a gente resolve com o Benedito. Olha que lindo, Olha só, esse copo térmico que hoje eu acredito que muito pouca gente tem. Né? Esse é da muito exclusivo esse aí, tá? Vou colocar aqui ao lado, mas Anderson, por favor, não vai ficar com ciúme, porque é um presente que eu ganhei do meu amigo Claudinho aqui, da Jurunense. Agora, Claudinho, Jurunense Home Center, hoje é assim que a gente conhece esse grande império da construção, do material de construção, mas não foi fácil chegar onde a Jurunense chegou hoje, né? Cara, foi bem difícil e a gente está completando esse ano, a gente vai começar uma campanha nova, frisando muito, né, e afirmando a questão dos 20 anos da Jurunense, contando muito da nossa história também durante esse ano todo, mostrando o quanto de desafios que a gente foi passando até a gente chegar ao tamanho que está hoje, né? Agora, Claudinho, quando você, juntamente com a sua família, quando vocês fundaram e você tem a participação nisso também na Jurunense, acredito que você tinha mais ou menos uns 18 anos à época? Isso, 18 anos. E o que motivou a família, o que motivou você a entrar nesse ramo do material de construção, de loja de material de construção, visto que na época já existiam tantos outros nomes e outras empresas consolidadas, que inclusive algumas delas hoje nem estão mais de portas abertas? O material de construção em si, o meu pai tinha um posto de combustível e a gente tinha uma loja que vendia material náutico lá na Bernardo Sayão, no Jurunas, por isso que o nome é Jurunense, A gente começou no Jurunas. E eu tinha acabado de passar no vestibular para arquitetura e a minha ideia era de ser arquiteto, mas montar uma construtora. Então eu tinha um primo que estava se formando em engenharia civil. E aí, como eu ia ter a construtora e a gente ia ser sócio, eu pensei em abrir a loja de material de construção para a construtora comprar da loja. Então, assim começou a Jurunense com um funcionário, com a minha ideia de trazer o material de construção para vender para a construtora. A ideia de começar a loja foi que ela fosse atender a nossa construtora e outras construtoras menores também. E essa loja tinha o quê? 40 metros quadrados? 30 metros quadrados. 30 metros quadrados. Era uma taberna, era uma loja como se fosse esse espaço aqui, onde a gente está no estúdio. Era mais ou menos isso. Uma carreta de cimento certinho, 620 sacos era o que dava dentro da loja. Era o que dava dentro da loja, mas aí tu não trabalhava só com cimento, trabalhava com outros materiais. O que chama atenção, Cláudio, porque quando vocês fundam a Jurunense, por estar dentro do bairro dos Jurunas, como é que foi levar esse conceito para o que é hoje a Jurunense, sabendo que ela nasceu no bairro dos Jurunas, mas hoje você já tem e já expandiu fora da capital, fora da região metropolitana? Isso até 2000 e... Quando a gente abriu a loja do Jurunas em 2005, em 2010 a gente pegou onde era a antiga Casa dos Pisos que estava fechando. E aí a gente disse, será que é hora de mudar o nome? Eu disse, não, a Jurunense está expandindo, vamos manter Jurunense.
E aí começou a dar muito certo lá, porque a Casa dos Pisos já tinha uma carteira de cliente. E a gente acabou pegando esses clientes e fortalecendo. Isso ali na Cipriano? Na Cipriano Santos, que foi a segunda loja. E daí a gente deixou o Jurunense até 2020, quando a gente começou a estudar o rebrand da marca. A gente começou um trabalho de falar Juru, para tentar tirar talvez o Jurunense, ficasse só Juru, uma abreviação do nome. Só que a gente fez uma pesquisa e Jurunense já estava muito forte, o nome. E a minha maior preocupação era se a gente ia conseguir quebrar de fato essa barreira de vincular a loja de material de construção ao bairro. Então, o bairro do Jurunas é um bairro de classe média, tem um pouquinho de gente renda mais baixa, tem alguns lugares que é renda mais alta, mas é um bairro que às vezes é conhecido por uma questão violenta ou periférica da cidade. Só que hoje, em todas as pesquisas e tudo que a gente faz, eu acho que o Jurunense passou, a marca Jurunense passou o conceito de bairro, Sim. passou o conceito de cidade, de Belém. A gente conseguiu consolidar batendo muito... e hoje a gente não tem loja no Jurunas. É um sonho nosso voltar ainda a ter loja no Jurunas, mas a gente conseguiu construir a marca com sempre o conceito de grandeza, de crescimento, de maior. E isso eu acho que acabou ultrapassando o Jurunas, até porque a gente mostra muito produto de qualidade, a gente mostra a realidade da loja. E eu acho que é o sentimento do cliente, de fato. A gente conseguiu mudar essa percepção na cabeça de todo mundo, que era um receio grande. Agora, Claudinho, qual foi o maior desafio para vocês? Porque assim, quando você tenta mudar um conceito, tenta transformar um mercado que já é conceituado, onde você, por exemplo, entrava numa loja, você se deparava com uma loja mal arrumada, suja, com pouca iluminação, normalmente você quer entregar o melhor a um cliente, né? Certo. Aquele cliente que vai chegar na loja e sabe que ele vai encontrar esse copo, que ele vai encontrar aquele piso, o melhor que você pode oferecer no mercado. Como é que foi mudar esse conceito? Quebrar uma barreira que hoje, por exemplo, acredito que outras grandes lojas seguiram o mesmo caminho, a mesma trilha da Jurunense. Eu acho que o primeiro passo, cara, foi quando eu comecei a pesquisar muito sobre varejo, pesquisar muito sobre material de construção, querer entender quem eram os maiores do Brasil. E o que esses caras faziam? Então fui visitar muita loja fora do estado, fui visitar as maiores do Brasil. Acho que eu conheço das 30 maiores, eu acho que eu conheço todas. Esse ano a gente vai estar entre as 40 maiores já. Ano passado a gente estava entre as 50, esse ano a gente já vai estar entre as 40. E eu acho que o que fez a diferença foi fazer esse benchmark de fato, né? E conhecer o que eles estavam fazendo fora, buscar o que estava dando certo fora e tentar adaptar para a nossa região. Eu acho que isso aí foi uma virada de chave, assim, para dizer, cara, não é porque é loja de material de construção que tem que ser sujo, não é porque é loja de material de construção que tem que ser bagunçado. A gente tentou trabalhar sempre para dar a melhor experiência para o cliente, tanto visual, quanto de conforto, quanto de percepção, quanto de exposição de produto, quanto de mix e quanto tudo isso. Então a gente copiou muita coisa de fora, trouxe para cá e só fez ir adaptando para nossa regionalidade. Você acha que com essa mudança de visão, de estudar, de se aperfeiçoar, fez com que a Jurunense se tornasse uma das maiores hoje do norte do Brasil? Cara, sem dúvida. Eu acho que nada é por acaso. Eu acho que é muito trabalho, de fato, mas a busca por conhecimento, a busca por estudar a gestão, por estudar varejo, por entender as melhores práticas, pelo que os maiores estão fazendo, eu acho que tu sempre ter a fome de querer mais, de querer fazer diferente dos outros. Eu acho que isso, com certeza, foi fundamental para a gente chegar ao tamanho que está hoje. Agora, Cláudio, obviamente que aqui a gente está falando de vitórias, falando do que deu certo, só da parte do que boa, deu resultado, né? a parte boa é lindo, né? Faturamento, ranking. Mas quais foram os erros cruciais da Jurunense para que você pudesse virar a chave, para que pudesse ser transformador para vocês? Porque a gente sabe que com os erros que a gente tenta mostrar o acerto. Cara, aí tem vários. Erro assim crucial, tu lembras? A loja do shopping. A loja que a gente abriu no Shopping Metrópole ali era a 4ª loja nossa. A gente tinha a loja da Cipriano, que acabou virando a matriz, né? Que a gente vendeu o Jurunas quando começou a obra do Portal da Amazônia lá. Aí a gente abriu a loja da Alcindo Cacela. Depois e era bem pequenininha, foi aumentando. Aí a gente abriu a loja do Tapanã. E aí a Jurunense crescendo, todo ano crescendo muito. O shopping fez uma proposta de inaugurar junto com ele como uma loja âncora no estacionamento. E, inclusive, no contrato eu tinha colocado que se em 24 meses a loja não performasse, a gente saía sem pagar rescisões contratuais do shopping. E o shopping aceitou.
O valor do aluguel até era bem em conta. Só que, cara, imagina, Jurunense abrir 10 da manhã e fechar 10 da noite, mesmo a gente estando no estacionamento, para um público que estava acostumado a chegar na loja 8 horas, às vezes sem camisa. E a gente foi querer fazer uma loja plus e o shopping também não estava maturado. O shopping queria levar cliente para dentro do shopping e a gente também queria o cliente do shopping. Mas a gente demorou 11 meses para construir a loja. A loja eu acho que foi a mais bonita que a gente fez até hoje e 10 meses para fechar. Porque a loja nem um mês batia ponto de equilíbrio. Então, time muito engajado, mix muito acertado, mas o lugar errado. O shopping não estava maturado. Então, foi um puta aprendizado pra gente dizer assim, cara, não é o que eu acho que vai dar certo. E teve prejuízo? Muito. Ou muito. Outras lojas, porque assim, num conceito, quando você tem uma rede de mais a gente lojas, passou por dificuldade. Você acaba cobrindo Exato. aquilo que aquela loja não apresenta. Como era a quarta loja, tipo, uma ia pagando a outra. Mas sim. aquela não sustentava, não batia ponto de equilíbrio. E como é que... Não dava para ficar mais tirando o dinheiro das outras para tapar o buraco daquela. Então a gente tinha que tomar uma decisão. Ou fechar, ou aumentar. E aí que eu digo assim, cara, foi a virada de chave. A gente sair do shopping e ir pro ponto da BR. Ali onde é a loja nossa, a maior loja lá do lado do Metropolitano. Então ali a gente saiu de um problema que era falta de venda para um excesso de venda. Porque ali também já tinha sido loja de material de construção com muita tradição também. Então acho que um dos segredos também foi alguns pontos que a gente pegou que já tinha sido loja de material de construção, a gente só fez melhorar o que já tinha. Então o shopping foi um aprendizado para dizer assim, cara, não é a minha marca, não é o que eu quero, é o que de fato o cliente procura. Então ali na BR tinha visibilidade, tinha o estacionamento, tinha uma loja que quando a gente pegou muito deteriorada e a gente que pudesse teve que ser prático ao cliente. Exato. Até porque... E o cliente já estava acostumado com aquilo também. E quem tem loja em shopping sabe... Não dá para inventar o novo. Não dá para inventar o novo. Daí eu um dia desse conversando com um proprietário também de loja em shopping, e ele me disse que quem tem loja em shopping trabalha mais de 30 dias no mês. Sim. Né? Porque somado-se as horas aí, ele consegue entregar muito mais, mas ele precisa ter rendimento todo dia. Como você falou, era uma loja que não te entregava o que era necessário, pelo menos por dia ou por mês no faturamento. Obviamente que isso acaba gerando um prejuízo. Só que aí no meio desse prejuízo, né, dentro de uma loja no shopping, que seria uma novidade aqui em Belém, veio a pandemia. E aí veio um desequilíbrio devido... Fica em casa, fecha as portas, não sai de casa, e aí você tendo, sei lá, quantos funcionários, tendo um fluxo de caixa maravilhoso e de repente, opa, para tudo, vou quebrar. E aí, qual foi o medo que tu tiveste? Cara, a pandemia veio em abril de 2020 ali. Eu lembro que eu estava na feira de piso em São Paulo, e quando a gente chegou, começou o negócio de para tudo, vai fechar, tem que fechar. Fica em casa. E a gente não sabia o que ia acontecer. A gente estava para inaugurar a loja da Cidade Nova, tinha feito um monte de gente pedir demissão das lojas que estavam trabalhando para ir trabalhar com a gente. Na hora de abrir, não podia abrir porque veio a pandemia. A gente teve que pagar 2 folhas de pagamento com a loja sem inaugurar. A gente espalhou esse pessoal nas outras lojas. Mas era um desespero diário. De cara, eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã. Qual era a loja que ia inaugurar? Era a loja da Cidade Nova. Da Cidade Nova. Então era um desespero diário, porque a gente não sabia nem se ia estar vivo no outro dia. Então a gente começou primeiro a priorizar o caixa, que eu acho que foi o que todo empresário fez. Cara, segura pagamento, vamos priorizar para ver o que vai acontecer. Chama os fornecedores e diz assim, ó, vamos ter que segurar, não sei como é que vai ficar o mercado e vou precisar de prorrogar as parcelas para frente, o vencimento para frente. E cara, a pandemia pra gente, isso aí foi abril, maio, a gente ficou como essencial, o material de construção ficou como essencial. Reabre. A gente nem chegou a fechar, para te falar a verdade, mas o faturamento despencou. Quando começou o Fica em Casa, a pandemia, eu acho que, tirando a parte das mortes ou de toda a parte ruim da pandemia, para o material de construção foi excelente. Porque o Fica em Casa, o auxílio do governo, e a gente como essencial, o cara não podia ir para a praia, o cara não podia ir para o shopping, o cara não podia ir para a praça, mas uma loja de material de construção ele podia ir, supermercado ele podia ir. Então, cara, teve vezes que a loja virou um shopping, porque todo mundo também começou a ver problema dentro de casa. O cara foi arrumar o home office dele, o cara começou a frequentar mais a própria sacada que ele não visitava e começou a ver uma mancha na parede, uma infiltração, começou a arrumar a casa. E aí com o dinheiro do auxílio, sobrou dinheiro. O cara não tinha o que fazer com o dinheiro, o cara não podia viajar, o cara não podia fazer nada. O que é que ele foi fazer? Arrumar a casa dele. E aí foi quando a Jurunense cresceu mais ainda, porque
essa entrada do auxílio do Fique em Casa ali até setembro, outubro, e benefício entrando todo mês para o trabalhador ficar em casa, para ajudar as pequenas e médias empresas que não eram essenciais, esse dinheiro começou a sobrar no mercado e o pessoal começou a reformar. Então, de fato, a gente chamou os fornecedores e disse, a gente está como essencial, a gente não vai parar. E a demanda foi tão grande que tudo que o fornecedor produzia era uma briga no Brasil inteiro para ver quem ia pegar. Até porque as indústrias fecharam, diminuíram o fluxo de fabricação. Desligaram fornos, um monte de coisa. Então, a gente comprava estoque que já estava parado na indústria e a gente começou a vender muito mais, porque tinha muita demanda, muita procura. E foi a partir daí que houve-se a criação do e-commerce, da história do Fica em Casa, não saia, mas comece a utilizar o teu celular, comece a utilizar o teu computador, compra pela internet, porque assim, ainda gera um medo. Acredito que vocês tiveram um certo problema no começo de venda de material de construção pela internet, de uma maneira online. Isso na época não pegou muito bem, né? Quando eu digo assim, não pegar muito bem, ficou difícil, as pessoas não entendiam. O material de construção na internet, hoje o nosso e-commerce representa 1,5% da venda só. Então, na época, bateu o desespero porque o nosso projeto era o site entrar em 2021. E a gente estava em abril de 2020 e teve que acelerar todo o processo. Entrou meio na marra, mas a gente começou a vender pelo WhatsApp, daí criou o nosso canal do WhatsApp. Então o WhatsApp também representa ali uns 2% da venda, então a gente tem 10 vendedores focados direto no WhatsApp. Quando começou a pandemia, todos os vendedores da loja pegaram o WhatsApp e compram um sistema para espalhar o WhatsApp para todo mundo, porque não vai ter jeito, vai ter que vender assim. Só que vender material de construção, se o cliente pegar, é um pouco complicado. Às vezes o cliente vai na loja, faz orçamento, pode até fechar pelo WhatsApp. Sim. Hoje já tem uma mescla, né? O cara já olha no site e chega com o orçamento do site na loja dizendo, eu quero isso, isso e isso. Porque hoje já tem todas as informações técnicas, imagens. Eu tive essa experiência, eu estava com uma reforma em casa recentemente, né? E aí eu conheço, acho que uma gerente da Jurunense, eu não recordo o nome dela agora, mas se eu procurar aqui no meu celular, coloca assim, Jurunense e aparece. É da Cipriano Santos. Andréia, exatamente, Andréia. E aí eu precisava de certos materiais que o meu pedreiro pediu para comprar, só fiz passar para ela, você tem tudo isso? Ela, eu tenho. E aí, então, separa pra mim que eu só tenho, sei lá, meia hora, vou chegar e vou pegar, vou deixar em casa, tem que trabalhar. Cara, e foi rapidamente. Eu cheguei lá, já tava só pra pagar e fazer a retirada. Quer dizer, esse processo, eu sou assim, mais agoniado com o tempo, porque tempo pra gente, digamos, é dinheiro, né? Então, assim, tempo é muito corrido. Tá sempre em um lugar e outro. E isso funcionou muito. E com essa habilidade que a gente tem hoje de tratar diretamente, porque você acaba conhecendo o funcionário da loja e ele se torna mais... você é mais humano. Tu tá conversando com gente e o cara tá te mandando foto, tirando dúvida. E a partir desse momento, a Jurunense também, além desse crescimento, eu tenho um dado aqui de 107% de crescimento só no período da pandemia. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso que a Jurunense cresceu. Só que a partir desse momento, você precisa implementar também treinamento, ou seja, esse contato direto do cliente com o funcionário e funcionário com o cliente, ou seja, aquele tratamento que, poxa, bacana, gostei dele, legal, venho sempre aqui, porque acaba o cliente voltando só pelo atendimento também, além da qualidade, da validade que a loja apresenta, é mais ou menos assim, ou seja, houve essa mudança também com relação a tratar melhor o cliente. A gente diz assim, cara, a gente olha tanto para treinamento, para capacitação, tanto da alta gestão quanto do operacional mesmo, de fato. E a gente olha 100% para o cliente. O que é melhor para o cliente? Não o que é melhor para a Jurunense. O que é melhor para o cliente? O que a gente pode fazer de melhor todo dia? Então, acho que esse negócio do encantar, do atender bem, isso é obrigação nossa. A gente tem que surpreender, superar a expectativa. Então, o Genu está precisando disso, disso e disso. No meio dessa lista dele, eu tenho que orientar ele e dizer, cara, qual é o teu problema? Esse produto aqui não vai ser o que tu quer. Tu tem que usar esse, talvez seja até mais barato. E a gente pensa sempre em vender o mais caro. Então isso é uma coisa que a gente quebrou muito dentro da Jurunense, assim, atende a necessidade real do cliente, não tenta empurrar, não tenta vender o mais caro, resolve o problema, faz o básico, tem que fazer um básico bem feito, eu acredito muito nisso. E isso cria confiança, não é só o relacionamento, porque tu começa a confiar na André, a partir do momento que tu pede um produto e ela diz, não, esse outro vai resolver o teu problema e é mais barato, tu diz, porra, ela não quer me enganar. Ela quer me ajudar. Sim. Tu cria essa relação. E isso é o que a gente incentiva todo dia. É a nossa cultura da Jurunense. Eu tenho que te ajudar a resolver o teu problema. Tenho que te ajudar a realizar o teu sonho.
Isso é o que a gente bate todo dia. E não frustrar, né? Porque quando o cliente sai frustrado de uma loja, É difícil voltar. é algo difícil, realmente. Mas a voltar. gente tem um trabalho hoje que é o NPS. Então, O que significa o NPS? é Net Promoter Score. Então, tu vai avaliar o nosso atendimento. Chega um e-mail, um SMS, um WhatsApp para ti, de 0 a 10, tu vai quanto que tu recomenda a Juronense, alguém comprar na Juronense, um amigo ou um familiar. Então, ele vai botar ali de 0 a 6, tu é um detrator, 7 e 8 tu é um neutro, que não interfere muito, e 9 e 10 tu é um promotor. E geralmente quem responde essa pesquisa é porque está insatisfeito. E a conta, a fórmula no final é pegar a tua experiência na Juronense e transformar em um número matemático. Então a gente fica olhando muito para esse indicador. Então, na reclamação, quando o cara bota do 0 ao 6, que ele diz o motivo, por que ele não recomendaria, aí ele vai falar do atendimento, ele vai falar da logística, ele vai falar do preço que estava caro, não tinha o produto que ele queria, a loja estava quente, a loja estava suja, ele vai falar o que ele quiser. E a gente trabalha muito no cliente que reclama. Então a gente cria hashtags lá dizendo assim, logística, atendimento, por loja. Então a gente tem que tratar o NPS todo dia. O gerente nosso de manhã ele tem que tratar todas as reclamações da loja dele. E aí às vezes a gente consegue recuperar o cliente que brigou, o cliente que reclamou, o cliente que deu uma nota baixa. Porque ele está vendo que a gente está incomodado com aquela nota que ele deu e disse, o que eu posso fazer para lhe ajudar? Aí o cara diz, pô, eu tenho mais uma chance ainda de... A gente eu acho que recupera mais de 50%, 60%, só de ligar para ele entender o que aconteceu e oferecer, pedir desculpa, tentar corrigir o nosso erro e a gente consegue recuperar muito cliente desse jeito. Hoje a Juronense tem quantos funcionários hoje? 870. 870, chegando já beirando 1.000 funcionários, dependendo das próximas lojas que irão inaugurar em breve, que é uma coisa que a gente vai falar hoje ainda sobre isso. Eu te pergunto uma coisa, Cláudio, eu sei que o mercado é um mercado muito competitivo, né? Onde você briga por preço junto ao teu fornecedor para tu poder, no final, dar o melhor preço daquele piso, daquele cimento, daquele material que você está apresentando, por exemplo, na mídia como forma de propaganda. Mas para que esse cliente saia satisfeito, além do atendimento em loja, ele ficará mais satisfeito ainda quando ele também recebe o material dele em casa, naquele tempo que foi prometido, ou às vezes até um dia ou 2 dias antes. Como é que foi também investir em logística? Qual foi a visão que a Juronense teve em investir nesta logística que só fez crescer, criando um centro de distribuição moderno? O nosso depósito no CD era atrás da loja da BR. Hoje é a parte de autosserviço, né? Aquela mercadoria menor, miudeza, não se deixa lá. E a gente abriu o centro de distribuição esse ano no distrito de Ananindeua, uns 60 mil metros quadrados. Porque o que a gente pensou? Produto é tudo igual, como tu falou. A competitividade é muito alta. É obrigação nossa atender bem, é obrigação nossa ter o produto, é obrigação nossa fazer o melhor preço. Mas o que vai fazer o cliente tomar a decisão de comprar ou não? O que a gente podia fazer diferente era entregar melhor, entregar mais rápido. E eu acho que esse foi o maior desafio e é o nosso maior desafio ainda hoje, pelo crescimento todo. Então a gente abriu, tem loja de Castanhal, loja de Baitetuba, loja de Salinas. Imagina como é a logística daqui para lá. Então não muita gente diz assim, é só abrir mais uma loja. Eu abro a caixinha de pergunta no Instagram, vamos abrir uma loja em Cametá, em Bragança, em Capanema. Cara, quem dera fosse só abrir a loja. Se fosse só abrir o galpão com a loja, pra gente é mais fácil. O problema é a retaguarda todo. O nosso produto é muito pesado, 35% do que a gente vende é piso, porcelanato, cerâmica, então ocupa muito espaço, precisa de muito metro quadrado, precisa de muita mão de obra para separar. Então investir em logística, eu acho que eu acho que eu digo assim, a gente é uma empresa de logística de fato, porque o produto todo mundo tem. É aquele que entregar primeiro, entregar melhor, que vai sair na frente. A gente ainda tem muita barreira, tem muita dificuldade por conta do crescimento muito rápido. Mas a gente está trabalhando, está ajustando para melhorar cada vez mais. Então, todo mundo diz assim, mas a Juronense cresceu muito. Mas para ela crescer muito da porta para fora, ela tem que crescer muito mais internamente, entendeu? Então, acho que esse é o maior desafio de fato. Então, investir em logística, porta-pallet, WMS, sistema de supply chain, a melhor tipo de carroceria de caminhão para atender o nosso cliente, qual o melhor caminhão para atender o nosso cliente, vocês tiveram até
teve o cuidado, você teve até o cuidado, porque eu já percebi mesmo que aquele caminhão que faz a entrega não é um caminhão qualquer. Sim. E eu vi que você tem uma frota daqueles caminhões. E a comunicação é a mesma. Quando eu digo a comunicação, é como ele chega na minha casa com a comunicação da Jurunense, a comunicação visual. Isso é importante, ou seja, esse cuidado interno e externo que a própria Jurunense tem com o mercado. Isso faz com que o mercado competitivo ele comece a se transformar, porque o que eu imagino, que eu vejo, né, do outro lado, do outro ponto de vista, é que a Jurunense mexeu com esse mercado ao longo do tempo, esse mercado do material de construção, com as suas concorrentes. Você tem concorrentes ainda nesse mercado? Tem. E a gente tem que respeitar o concorrente. Se não tivesse, a gente não tinha crescido também, né? Porque pra gente se destacar, pra gente se diferenciar, tem que comparar com alguém. Então, se compararem a Jurunense com concorrente, bota a gente mais lá em cima. Então, eu prefiro que tenha muito mais concorrente ainda pra gente continuar a crescer. Mas há treta entre esses concorrentes? Vocês são amigos? A gente se conhece, tem uns que eu sou mais próximo, uns que eu sou menos próximo, tem uns que eu não falo. Não que eu não queira, tá? Eu acho que eu sou um cara que quer falar com todo mundo, que se dá bem com todo mundo. Mas é uma coisa que a gente diz assim, cara, daqui pra frente, da porta pra dentro eu cuido do meu negócio, do lado tu cuida do teu. Eu tenho o Léo da de casa, que é meu concorrente, mas é muito amigo, irmão, a gente troca muita informação também. E tem uns outros aí que nem tanto, né? Mas é bem bacana, é sadio. Eu não vou citar nomes aqui, mas eu fiquei sabendo até que tem uma grande aí, parece que tá quebrando, tá meio ruim da perna. Será que a Jurunense se preocupa também em quebrar o concorrente? Não, né? O concorrente bom é morto, né? Então, se a gente falar que não pensa em quebrar o concorrente, é bom ter concorrência porque a gente fica competitivo, a gente quer brigar. E a gente quer brigar para tirar o concorrente, pode vir outro, pode vir, pode vir empresa de fora também. Mas eu digo assim, é bom estar do lado do concorrente? Se você estiver morto é melhor. Agora, que a gente trabalha, a gente é muito agressivo, a gente é muito competitivo, é muito meu jeito, é muito a nossa cultura. E a gente leva isso pro dia a dia, pro gerente, pros vendedores, com o nosso marketing todo. Então, dizer assim, tu quer que saia os concorrentes do mercado? Acho que pode ser substituído ali, né? Vamos trocando o velho, botando mais novo. Mas é bom, a competição é boa, assim. Ela é saudável, essa competição, sim. Né? Mas a gente sabe, Cláudio, o ano tem 12 meses. Só que os 12 meses do ano a gente não tem aquelas vendas, né, sempre nas alturas, o que é estipulado internamente. Quais são os piores meses de material de construção, que realmente é ruim para vender? A gente tem uma sazonalidade muito grande, né? Eu acho que a gente começa com as chuvas aqui, finalzinho de dezembro até... meados de março? Passa abril, né? Tem as águas de março ainda, vem abril, depois da Semana Santa, início de maio, começa a melhorar. Mas sempre o segundo semestre, 60% do ano. 40%, 38% também. Eu te pergunto isso porque para que a gente possa ter uma cadeia, né, de faturamento, precisa-se de uma mente, precisa conhecer do lado de fora, criar campanhas publicitárias. Até porque o Renanzinho está aqui e eu vejo essas movimentações ao longo do ano. Por exemplo, como você falou, nessa sazonalidade de começo de ano devido às chuvas, então o fluxo é menor. E aí vem umas campanhas meio malucas, mas só que são assertivas, como por exemplo o Corujão. Eu digo que tem tantas outras campanhas que a Jurunense realiza ao longo do ano e que as concorrentes vão atrás, mas tem a questão mesmo do Corujão, uma campanha recentemente criada, ano passado, esse ano teve a segunda edição. Como é que é pensar numa loucura como essa, de um Corujão, uma loja aberta das 7 da noite às 7 da manhã, tendo fluxo? Cara, eu acho que todo varejista tem que ser meio doido, ele tem que inventar as coisas assim, e ouvir todo mundo. A ideia do Corujão veio da Michele, que hoje é a nossa supervisora de compras, lá em 2019, ela disse, chefe, a gente tem que fazer uma propaganda na madrugada, madrugadão jurunense, alguma coisa pra gente trazer o cliente pra loja de madrugada, vai ser um movimento. Aí eu disse, cara, você tá doido, não existe isso. Como é que eu vou trazer o cliente de madrugada pra ele da loja? Não faz sentido isso. E aí fiquei aquilo na cabeça, passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, fui sentar com o Renan pra gente fazer o planejamento do ano passado. A gente estava ali no finalzinho de 23 para 24 e a gente fechando as campanhas no ano todo. Aí o Renan virou para mim e disse, cara, não tem nada em janeiro. O que a gente vai fazer em janeiro? Janeiro é um mês ruim, chove pra caramba, a gente precisa bater a meta e tal. Aí eu disse, Renan, a Michele deu a ideia do dia da gente fazer o madrugadão, queria cliente de pijama. Cara, vamos abrir a loja de madrugada, vamos fazer o Corujão da Jurunense.
E daí, primeiro foi a ideia, a gente tá doido, e quando a ideia é muito louca, assim, provavelmente ela vai dar certo, vai dar muito errado. Eu até digo que a diferença do gênio pro louco é o resultado. Se deu certo, tu é um gênio. Se der errado, sabia que ia dar merda, tu é um louco. Então a campanha foi, pra gente assim, foi um divisor de água que a gente não acreditava quando a gente fez. A gente ficou até em dúvida se, cara, a gente vai fechar mesmo a loja, a maior loja, o maior faturamento, nós vamos parar um dia todo. E aí começou aquele zoom, vamos fazer, não vamos fazer. Aí o Renan, o time todo, a gente trabalha muito forte essa questão do marketing. A gente conseguiu construir a campanha com influenciadores, com toda a roteirização, como que a gente ia produzir, como que a gente queria fazer que acontecesse. Deu tão certo que teve quase que pisoteamento na entrada da loja lá ano passado. E esse ano a gente se preparou muito mais para fazer o Corujão. A loja fica aberta, a gente fecha a loja o dia todo, abre 7 da noite, vai até 7 da manhã. Cara, eu acho que esse ano entrou quantas pessoas, mais ou menos? Mais de 11 mil. Mais de 11 mil pessoas entraram na loja. Da noite para madrugada, às 7 da noite, às 7 da manhã, mais de 11 mil pessoas entraram. Tinha gente na fila às 7 da manhã, do dia anterior. Então, sexta-feira a gente abriu 7 da noite, começou a fazer fila às 7 da manhã. E o pessoal comprando mesmo, material de construção, eletroeletrônica, eletrodoméstico, é tudo mesmo? É a lei da escassez, é a lei da oportunidade, a lei de atrair mesmo o cliente. Eu acho que a gente fez isso muito bem, criou uma campanha que já consolidou. Só que aí, Cláudio, tu mexe com toda uma logística de pessoal, a logística de entrega, segurança, que é algo realmente fundamental numa história como essa, porque você tem um fluxo muito maior de pessoas entrando na loja, pessoas desconhecidas. Às 11 horas eu mandei segurar e disse: trava a porta, não deixa entrar ninguém, bota a grade, cliente querendo entrar, e a loja estava entupida e não cabia mais gente. E eu te pergunto, nessas horas, nessa campanha, dentro de 12 horas aí que a loja está aberta na madrugada, noite, madrugada e começo da manhã, alguém passa despercebido e consegue roubar? Se eu te falar que não, eu vou estar te mentindo. Agora a gente botou 60 ou 70 fiscais dentro da loja. Eu acho que ficou 50 dentro da loja, 20 fora da loja, fora os outros seguranças também. É feita toda uma logística para que isso aconteça. Então a gente criou o fluxo de clientes, só entra por um lugar, só sai pelo outro. Pontos mais críticos, botou mais câmera, tinha 3 pessoas no monitoramento. Em cada corredor de ponto com produto de valor agregado tinha um fiscal também. Então dizer que não roubaram é difícil. De alguém escapar com algum material deve ter acontecido assim, cara, mas eu acho que foi mínimo. Talvez ano passado tenha sido mais porque a gente não tinha se preparado. Mas esse ano, só dentro da loja, nós éramos uns 200 funcionários. Entre caixa, fiscal, vendedor, pessoal do marketing que estava dando apoio, pessoal do administrativo que foi dar apoio. Então tu imagina. Eu vi que tu passou a madrugada lá, porque eu acompanho teus stories também, e eu vi que você passou a madrugada, noite e madrugada por lá. Eu digo assim, cara, a gente tem que estar do lado do time. Eu acho que para Gerundense chegar, eu querer que a gente cresça mais, eu acho que primeiro tem que partir de mim como um fundador da empresa, como um cara que toca o negócio, porque eu não consigo falar uma coisa e fazer outra. Então, para mim, a liderança ela só vem de um jeito, é com exemplo. Então, se eu não estiver lá fazendo do lado, fazendo junto, vai ser muito difícil que a gente continue aquela pegada a noite toda. Então, o que adianta o Claudinho estar lá às 7 da noite, 11 da noite, eu vou para casa dormir, vou deixar o time todo se lascando, vai cair a intensidade. Então, cara, eu vou ficar do lado, eu vou mostrar que eu tô aqui, a gente tá junto, e com isso eu pego todos os cabeças ali, eu chamo do G8, né, ali, que são os 8 que mais mandam na Gerundense, e eu digo assim, cara, a gente vai estar todo mundo dentro da loja até a gente não aguentar. Então, vamos tentar ir todo mundo até de manhã. Acho que o Renan ficou até 5, eu fiquei até 5h30. O Nagler foi até 9 da manhã, porque tinha que fechar a loja, começar de novo no outro dia. Até porque a história ela não começa naquela noite. Não. É 1 mês, 2 meses antes no planejamento. Começa lá na compra, 3 meses atrás. Comprar o produto certo que vai vender naquele dia. Trabalhar a precificação do produto para aquele dia. Que produto que vai atrair, vai chamar mais o cliente ali por oportunidade. Então, agora a construção... a logística, de fato, tirando a parte de produto, 7 dias, 15 dias mais ou menos. Aí já tem que o Renan já corre atrás de organizador de fila, o Ricardo da segurança já vem, cara, quantos fiscais a gente vai precisar, como que a gente vai fazer para o cliente entrar e sair, com que a gente tenha menos risco de roubo, como que vai funcionar a parte do checkout, sistema, muita gente acessando ao mesmo tempo. Então é uma preocupação
muito grande antes de fazer a promoção, assim, para não ter erro. Agora, Cláudio, Porque é só 12 horas. Se der uma hora de problema, acaba com os outros... Exato. Com as outras 11 horas. Eu te pergunto uma coisa, Cláudio. Ao longo desse tempo todo, obviamente, como a gente falou lá no começo, para você chegar até aqui, houve todo um processo de construção. E eu observei, ao longo dos últimos meses, ano passado, que você, além desses treinamentos, além da busca por crescimento pessoal, empresarial, tem um mentor, né? Todos nós, acredito que a maioria dos empresários tem um processo de mentoria, né? Grandes profissionais do varejo, por exemplo, como no seu caso. E eu vi que você, eu posso falar dessa maneira, tem andado muito com o Ricardo. Para quem não conhece, do Ricardo Eletro, que durante a década passada, no começo dos anos 2000, fez muito sucesso com exatamente esse processo de venda meio mirabolante com relação ao mercado do varejo e deu muito certo. Só que o Ricardo hoje não tem portas mais abertas, mas eu sei que você confia muito no processo de mentoria dele. Como é que foi essa transformação, a passagem do Ricardo, não só ontem, mas continua hoje e acredito que continuará amanhã também no teu processo de crescimento? Cara, eu acho que meu primeiro mentor, de fato, foi a Abílio Diniz, aí em 2014, quando eu comecei a dizer, cara, não dá para viver essa vida de acorda, paga a conta e ter que pagar a conta, ou ter que vender hoje para pagar a conta amanhã, vai virando aquela bola de neve e tu não tem perspectiva, para onde que tu vai, o que eu tenho que fazer para crescer? E aí, na época eu pesquisei qual era o maior varejista do Brasil, era o Pão de Açúcar Abílio Diniz. Pô, deixa eu estudar a vida desse cara. Eu fui ler o primeiro livro dele. Aí, cara, comecei a ler o livro do Abílio primeiro, aí li o segundo, eu disse, pô, preciso conhecer esse cara. Porque ele começou a me inspirar de um jeito que, pô, ele começou a falar de cultura, começou a falar de gestão, começou a falar de um monte de coisa. Então, cara, ninguém olha pra isso. A gente tá muito ali, e principalmente quando a gente começa muito pequeno, sem muita ferramenta. Tu abre o teu negócio e quer vender, fechar, e que aquilo vai dar dinheiro, e que tu no outro dia vai estar fazendo isso, daqui a pouco vai fazer outra loja. Mas não é só abrir o negócio e fazer loja, é criar essa cultura, essa liderança, esse exemplo, para onde que eu tô indo, vou levar o time junto comigo, a gente vai chegar aqui, vai chegar aqui, vai chegar aqui. Então é desenhar esse processo no longo prazo. E o outro foi o Ricardo, ali também, 2014, 2015, o Ricardo Eletro era um dos maiores varejistas do Brasil, e eu gostava muito do jeito do comercial que o Ricardo fazia também, como de fazer. E aí tive a oportunidade de conhecer os dois, fiz um curso com o Abílio Diniz em São Paulo, foi para mim um divisor de águas, e o Ricardo agora, depois da saída da Ricardo Eletro, começou a fazer mentoria. Eu fui no segunda turma que o Ricardo fez, e de lá a gente inventou o clube junto. Para eu pegar o contato do Ricardo, a gente foi no banheiro fazer xixi, eu corri atrás dele, ele segurou o microfone, me deu o número dele, e a gente começou a conversar, e já liguei outro dia e tal. E a gente teve uma afinidade muito grande, cara. Aí o Ricardo, posso dizer que é meu amigo, um cara muito parceiro. Isso foi em 2022, janeiro ou fevereiro de 22. E aí, do Ricardo, eu conheci muita gente que ajudou a gente a chegar, tipo, reestruturar a questão do marketing, falar um pouquinho mais de sistema, método de venda. Agora o Ricardo foi o cara que abriu portas para dizer assim, cara, eu errei aqui, faz isso, faz desse jeito. Foi um mentor de fato, né? Esse mentor, ele demonstra do que ele errou? Muito. Ricardo teve, sei lá, mais de 400 lojas no Brasil. Eu acho 1.100 lojas. 1.100 lojas. Então, 40 mil funcionários. O cara, digamos assim, quebrou. O cara quebrou. A empresa, assim, quebrou, né? Ele vendeu para um fundo, quando o negócio já estava indo ruim, ele vendeu o fundo, foi tentar recuperar o negócio, não deu muito certo. E acabou ficando a cara do Ricardo, o nome dele, a marca é ele, né? E quem sabe a história por trás toda, sabe o quanto que ele errou, o quanto que ele acertou. E digo assim, eu acho que o principal tu tem que saber assim, cara, quem já chegou onde eu quero chegar. E aí tu te espelha naquele cara, tu conhece aquele cara, tu vai atrás daquele cara. E se aquele cara tiver uma afinidade contigo, ele vai te dar as respostas que tu precisa, vai depender do quanto que tu quer buscar aquilo. Então eu acredito muito na questão da mentoria, acredito tanto que aí a gente juntou o Igor e o Calil da Timelo e o Igor da Léo Moreira, e a gente fez um curso ano passado que foi o IG, Inteligência e Gestão. A gente fez uma turma deu 52 alunos,
Ingressos esgotados, né? Esgotados ano passado, foi muito bacana. O Ricardo veio... Até eu tentei, não consegui. E a gente disse, cara, vamos fazer 2 vezes por ano isso. Só que o dia a dia, o corre-corre nosso, a gente não consegue parar para reunir. E aí esse ano o Igor bateu o pé e disse, não, vamos fazer outra turma. A gente vai fazer uma segunda turma agora em junho. Até convidar quem estiver assistindo aí, segue o Instagram do Igor. É só seguir lá o meu Instagram, do Calil, do Igor, que vai estar lá e vai ter link. A gente, eu acho que esse ano vão ser 80 vagas, né, Renan? Vão ser 80 vagas, a gente já vendeu metade disso já. E a gente nem lançou direito o curso. Então é dizer assim, cara, o que eu posso dar de contribuição para os outros também, porque me ajudaram. Agora eu acho que chegou a hora de eu começar também a querer ajudar os outros que queiram também, né? Que busquem isso. Não de fato ser um mentor, mas passar um pouquinho da nossa experiência, onde a gente acertou, onde a gente errou. Eu acho que o curso é muito bacana para isso também. Agora, Cláudio, qual o conselho que você daria como o Claudinho de hoje para o Claudinho lá do início? Qual seria a diferença? Eu sei que a gente sabe que hoje você está com 37, quase 38 anos, a gente vai ganhando maturidade ao longo da vida. Óbvio, isso acontece. Uma hora a gente aprende ou uma hora a gente não aprende mais. Mas qual o conselho que tu dá pro Claudinho lá de trás? Não para de estudar, não para de correr atrás, não tira não perde a vontade. Sempre busca mais, sempre vai querer mais, sempre tu vai estar envolvendo mais pessoas junto contigo. Eu queria muito a cabeça que eu tenho hoje há 18 anos atrás, né? Então há 20 anos atrás. Mas eu digo assim, a gente vai aprendendo. Ou a gente aprende, eu digo assim, ou a gente acerta ou a gente aprende, a gente nunca erra. Então eu digo assim, até o momento que tu erra, é que foi um aprendizado para ti. Então dizer assim, cara, eu não me arrependo de nada do que eu fiz para trás, porque eu acho que tudo que eu errei para trás foi o que me ajudou a chegar onde eu estou hoje, entendeu? Então, eu acho que o conselho não para, continua, vai lutando. Eu acho que muita gente desiste antes da hora. Então, o fato de ser resiliente, de ser persistente, eu acho que é o diferencial de qualquer... Eu te digo assim, 90% dos empresários fundadores passaram por um momento muito difícil. Vão passar, eu não estou dizendo aqui que a gente não passou, que não está passando, que não passará mais, e a gente vai ter que se reinventar, vai ter que ser forte, ser resiliente e conseguir manter a pegada e passar isso para todo mundo que está do teu lado também. Agora, Cláudio, rapidamente me veio agora na mente a Jurudense da BR, que é a Jurudense Home Center, a maior home center do norte e nordeste do Brasil, não vende só material de construção, vende também eletrodomésticos, acredito que móveis até hoje, eletroeletrônicos. Como foi que essa implementação, colocar esses materiais junto, esses novos produtos junto do material de construção, achando ou podendo não dar certo? A gente tentou desenhar um modelo de negócio que o cara vai no home center, eu consigo de home center, tu achar tudo pro teu lado. Então a gente assim, eu não posso vender só a construção. Se o cara já está aqui, depois que ele constrói, depois que ele senta o piso, depois que ele pinta, ele vai decorar, ele vai comprar a televisão, ele vai comprar um móvel. Então hoje a gente só não tem para casa, tem tudo para dentro de casa, a gente só não vende na loja informática e celular, que aí são coisas mais pessoais. Mas televisão, a parte de áudio e vídeo toda, geladeira, micro-ondas, a loja da BR e agora a loja de Castanhal também, que a gente está ampliando, vai ter um mix bem completo. Então tu vai achar sofá, cama, o porta de escova de dente, o espelho pro teu banheiro, a plantinha para decorar, a televisão e todo o resto da casa tu vai achar na Jurudense. Então o objetivo foi, tu vai num lugar só e tu vai resolver tudo. Só um instante para dar um recadinho para você em casa que me acompanha, para você que acompanha em qualquer plataforma. A gente fala sempre em economia, aproveitando que o Claudinho está participando hoje aqui nesse nosso bate-papo. E essa economia ela precisa fazer parte do nosso dia a dia. Por isso que quando a gente fala economia e quando ela de fato aparece no teu bolso, eu quero te dar um exemplo, a energia. A tua conta deve estar muito alta aí na tua casa, né? Então, quando a tua conta está alta, você quer o quê? Economizar. E você sabia que a Resolve Energia Solar faz com que você possa economizar até 85% na tua conta de luz? E o que é melhor, você começa a pagar por 120 dias e pode financiar o teu projeto em até 84 vezes.
Já imaginou? Aproveita essa oportunidade, você aí que me acompanha, ó, tá vendo esse QR Code, já faz o escaneamento dele, já escaneia ele e fale com o especialista da Resolve. E ainda tem mais, a Resolve é a empresa que mais cresce no ramo de energia solar, agora também abrindo novas portas, não só aqui para o estado do Pará, mas para o norte e também o restante do norte do Brasil e o nordeste com novas franquias. E se você quiser empreender também abrindo uma franquia e vendo quanto esse negócio é muito bom para você, você também pode falar com o especialista. A Resolve Energia Solar, você já sabe, a Resolve Energia Solar transforma vidas e pode transformar a sua também. Agora, Claudinho, essa alta de inflação neste momento que o Brasil vem vivendo, o material de construção vem sentindo também? Ou só nos alimentos, como a gente tem observado? O material de construção, tirando a parte de piso, toda vez que o dólar... o material de construção em geral, incluindo o piso, no que eu vou falar aqui, toda vez que o dólar sobe, o petróleo sobe, o diesel sobe, vai influenciar em tudo. Então, imagina, a gente não tem indústria quase dentro do Pará de material de construção, então tudo depende de fora. Se aumenta o preço do transporte, com certeza vai aumentar o preço do produto. O salário não aumenta na proporção que aumenta o preço do produto. Então sim, tem inflação em todos os segmentos, tá nítido isso. E às vezes eu acho que ficam tentando esconder isso, e o cara que tá ali todo dia, que vai no supermercado comprar feijão, que é um construtor, sabe o quanto que ele pagava há 5, 10, 15 anos atrás e o quanto que custa para fazer hoje. Então diz assim, a gente está com problema, mas não é tão sério. É sério sim, porque quando aumenta o insumo, principalmente combustível, ou aumenta o dólar, que a gente importa muito, muito insumo para a indústria no Brasil, vai aumentar o preço, não tem muito o que fazer. Então o Brasil tem que minimizar custos, tem que cortar, não tem jeito, tem que cortar na carne. Você, obviamente, é um pai, tem 2 filhos, é casado, que tempo sobra para a família? Eu acho que a família, eu acho que tudo é uma questão de acordo. Primeiro, tu tem que ter uma parceira, no meu caso, muito boa. Se não fosse a Ive segurar as pontas assim, eu acho que seria muito difícil. A gente tem acordos a gente chama de sprint, né? Por esses 3 meses eu vou ter que me dedicar muito mais a isso. E aí a gente tira, sei lá, depois a gente viaja 10 dias, tira 5 dias. Agora, eu tenho 2 filhos, né? Tenho o Biel de 14, tenho o Enzo que vai fazer 4 esse ano. Eles vão na loja comigo, eles estão do meu lado, final de semana é 100% junto deles, então eu digo assim, não tem tempo para a família. Eu acho que a gente acordou isso ali no início, tá claro para todo mundo isso, eles têm que entender isso, e se eles quiserem estar mais do lado, eles vêm muito pro lado, mas também o final de semana é deles, eu não tenho que me envolver em nada a não ser estar do lado deles. Então é saber dividir, tem a pessoa do teu lado que some, que entende, e que te ajuda, né? Te motiva, te desafia a tu continuar fazendo. Eu acho que então tudo é uma questão de acordo. A família, eu estou muito satisfeito, estou bem pra caramba com a minha família, mas tu dá mais tempo pra família ou pro trabalho? Não preciso nem falar, né? Senão a gente não tava do tamanho que tá hoje. Mas a gente acaba trazendo hoje, meu pai está na Jururense, trouxe meu irmão, está na Jururense, hoje nós somos 3 sócios. E a família está praticamente dentro do trabalho, então está meio que misturado, mais organizado. Lá tem um papel de pai, tem um papel de filho, tem um papel de irmão. Quando está em casa é pai, quando está na empresa é funcionário, é sócio, é diretor, então a gente consegue separar bem. E há desentendimento aí de vez em quando? Sempre. Mas não só com a família, com todo mundo. Sim. Pergunta pro Renan quanto que a gente briga essa semana inteira. Então, assim como é com a família, com todo mundo. O Renan que ouve, né? Ouve, né? Eu acho que a gente já tá ficando muito parecido, a gente já não tá brigando tanto, a gente já brigou mais. Eu vi que ele já perdeu um pouco mais de cabelo, inclusive. Agora, Claudio, além de toda esse teu convívio, obviamente, sangue nos olhos, pelo teu negócio, o trabalho que é árduo, quase que 24 horas teu dia deve ter acordado, digamos assim. Mas ainda tem o lado do lazer, né? Você falou da família, que a família está presente, você está presente, a família está contigo também dentro da tua empresa e você tem um espaço que você abre para que eles possam estar com você fora do negócio, mas ainda tem uns hobbies aí pelo caminho. Eu sei que tu adora, não te aventurar, mas tu adora a adrenalina das pistas, né? Isso. Velocidade. A velocidade. Começaste pelo kart e aí, parou ou de vez em quando mata essa vontade? Cara, a gente comprou 2 karts novos, eu e o Biel, para ver se a gente ia correr lá em Castanhal, né? A pista voltou, a gente começou a brincar, fui campeão paraense em 2019, fui campeão paraense novato em 2019,
E é aquele negócio, começou, aquilo te dá adrenalina, tu é tarado e tu é muito competitivo. Então, enquanto eu não fui campeão, eu não sosseguei. Agora que eu já fui campeão, deixa eu tentar outra coisa mais difícil e tal. Cheguei a correr, eu acho que fiz 2 etapas de Mercedes em Interlagos, eu corri uma etapa de Fórmula Inter também. Mas é muito por gostar de velocidade, fiz track day em Interlagos também, levando o carro para andar. Mas não dá para tu escolher, não dá para tu ser piloto e empresário ao mesmo tempo, tu vai ter que escolher uma hora um. E como eu não sou um bom piloto, é melhor nem um bom empresário, talvez um pouquinho melhor na empresa do que... Eu já não corro já há algum tempo, eu nunca corri contigo. Queria ver como é que seria essa adrenalina, porque também sou muito competitivo. Tem kart sobrando lá. Tem kart sobrando, bora, que a gente grava, faz esse desafio. Então pronto, tá feito, tá convidado já. Tá registrado aí, faz tempo que eu não corro, faz tempo. Meu filho agora também adora. A gente andou viajando de férias, ele vai fazer 7. Adora, botei ele no kart a primeira vez, pronto. Toda vez que a gente vai numa cidade, ele pergunta, pai, tem kart aqui? Aí tem, filho, mas depois... Todo experimento no que ela Ele foi 3 ou 4 vezes agora, realmente ele adora. Como no futebol, eu vi igual o teu filho Biel, né? Ele começou no futebol, começou pelo Clube do Remo, e essa paixão de ser torcedor do Clube do Remo... Aí é igual política, né? Não te mete com problema, né? Eu sou tranquilo. A Juruzense chegou a patrocinar o Remo. O Paysandu também não. A gente fez campanha com os dois juntos, mas patrocínio na camisa foi só do Remo. E era uma preocupação nossa, dizer que se eu patrocinar o Remo, o torcedor do Paysandu pode não comprar no Juruzense. Dentro desse mercado ainda é assim? Dentro desse mercado, de uma maneira geral, quem patrocina um tem que patrocinar o outro? Hoje eu não patrocinaria só um. Hoje a gente patrocina o campeonato, para não patrocinar nem o Remo nem o Paysandu. Ou entra nos dois ou não entra ninguém. Claudinho aqui, tirando o crachá, sou 100% remista, todo mundo sabe, já vem do meu avô e tal, não escondo de ninguém isso. Mas como empresário, eu sou Remo, sou Paysandu, sou Tuna, sou Flamengo, sou Corinthians, eu sou o que o meu cliente quiser que eu seja, eu vou ser, não tem jeito. Agora, Cláudio, hoje a Juruzense está com quantas lojas? Hoje? 9 mais o site. 9 lojas mais o site. Quais são as próximas pretensões da Juruzense em termos de crescimento? Parar por aí pelas 9? Cara, eu acho que agora é hora de organizar a casa, a gente cresceu muito e eu acho que todo crescimento gera dor, gera incômodo, tem muito ajuste para fazer. A gente cresceu muito acelerado, como eu te falei, a logística, a gente abriu lojas, Salinas tem 250 km de distância do CD, então como que a gente pode fazer para ser mais eficiente na loja de Salinas? Como que a gente pode fazer para ser melhor ainda na loja de Abaetetuba, na loja de Castanhal? Então eu acho que esse ano a gente tem que... A gente inchou muito, cresceu muito e agora tem que... É que nem unha, né? Tem que ir cortando ali para dizer, não, esse é o melhor modelo, agora eu volto a crescer. Então acho que é um ano de reestruturação para 2026 a gente voltar a falar de crescimento. Tem muita cidade mapeada, tem pontos já que a gente já tem pré-contrato assinado. Marabá é um deles que a gente ia trabalhar para fazer esse ano e já disse, cara, com juros do jeito que está, a economia do jeito que está, vamos esperar um pouquinho, arrumar a casa e ver porque lá não seria abrir somente uma loja, tem que criar um centro de distribuição. Exatamente. Porque a partir que você abre em Marabá, eu acredito que deve ser essa tua análise, apenas quem está de fora aqui, tu já imagina Caminhando dos Carajás, já imagina também Parauapebas, as cidades próximas. Né? Sim. E aí tem que criar uma logística também para essa região. Esse já é difícil aqui, a gente do lado, imagina a gente estando um pouquinho mais longe, então ia ter que se dividir mais. E é aquilo que eu te falei, são acordos. O que a gente tem de acordo para fazer esse ano? Qual é o objetivo desse ano de fato? Até porque, como tu falaste, tem a família, tem o lazer, tem tudo isso. Então, se a gente continuar essa pegada praticamente 24 horas todo dia, isso tem um prazo curto também. Então, é dizer assim, cara, eu preciso dar uma ajustada para voltar a crescer com uma base mais sólida, com pessoas mais preparadas do lado, tem que preparar o time para isso. Tem que preparar o caixa para isso, tem que preparar processo para isso. Então, é um momento de ajuste para poder voltar a continuar crescendo. Então, 2025, a Juruzense permanece do jeito que ela está? Do jeito que ela está hoje, que já é muito maior do que ano passado, porque a gente abriu 2 lojas no ano passado, né? A gente abriu agosto, Abaetetuba e outubro, Salinas. Então, ano passado a gente ficou 8 meses com 7 lojas, depois a gente ficou mais 2 meses com 8 lojas e depois a gente ficou com 9 lojas. Esse ano é o ano todo com 9. Então muda muita coisa. Então o número desse ano vai ser muito maior do que o ano passado, porque a gente está com as 9 abertas. Ano passado não tinha todas abertas.
Agora, Cláudio, para vocês, então, para a Jurunense e o fornecedor, vocês são hoje o melhor negócio para esses fornecedores, né? Hoje o fornecedor anda alinhado com a Jurunense e a Jurunense anda alinhado com o fornecedor, porque a briga pelo menor preço, o melhor preço vem dali, né? Nesse momento de negociação entre a fornecedora e quem vende ou quem revende. A gente acredita muito na parceria, né? Tem que ganhar todo mundo. Então a gente construiu, chegou do tamanho que estava, acho que muito nessa relação com o fornecedor. A gente é muito próximo da indústria, a indústria é muito próxima da gente. Todo tempo a gente está junto, ou com o dono, ou com o diretor, ou com o gerente nacional, empresas regionais também. E a gente abre muito número, abre muito o que a gente está fazendo, o que a gente está pensando em fazer. E graças a Deus o que a gente vem fazendo vem dando certo. Então isso gera uma confiança, uma credibilidade. E quem está de fora diz assim, pô, eu quero estar na Jurunense, eu quero vender para a Jurunense. E isso ajuda a gente a manter quem está dentro, porque quem está dentro também não quer sair. Então é nessa hora também que tu aperta um pouquinho e diz assim, ó, tem um outro ali que quer, tá com preço melhor, quer fazer isso, quer fazer aquilo, e a gente tem que trabalhar o todo. Eu não deixo que eu vi ninguém para se a gente vai entrar ou não vai entrar. Na tua cabeça hoje, o que falta? Falta algo assim por ainda? Para mim? Dentro da Jurunense ou para ti? Não, a Jurunense vai crescer muito ainda assim, cara, não tenho dúvida do quanto que a gente vai crescer e vai ser naturalmente. É manter o ritmo, frear um pouquinho agora para ajustar e manter o ritmo de crescimento, desenvolvendo gente, o time. Eu acredito que a Jurunense ainda vai muito longe. Cláudio, alguém chegou para ti já e disse assim, Cláudio, eu quero te vender minhas operações, eu não tô mais dando jeito, eu acho que vou fechar as portas. Sim. Já. Aí tu não sabe se nessa hora tu compra ou tu diz assim, eu vou lá pro lado dele para ajudar a matar mais rápido. Mas já. Assim como já chegaram para comprar também. Uhum. Então, a gente sempre escuta todo mundo, mas é um mercado muito competitivo, cara. Tem muita oportunidade ainda. Eu acho que a gente tem muito o que fazer, é muito novo também, mas lá da empresa já tem 20 anos. Mas eu acho que a gente ainda tem muito que aprender, tem muito que melhorar. Ainda tem muito mercado sobrando aí, tem muita loja pequena ainda que vende bem ainda aí, que dá pra gente trabalhar todo mundo junto. O mercado ele é bom, que ele é competitivo, mas tem espaço para todo mundo, né? Aqui o melhor vai vencer. Por isso que a Jurunense diz assim, eu esqueci o slogan, como é que é o slogan da Jurunense? É melhor e mais barato ainda, Renan? Não. O maior home center do Norte. O maior home center do Norte, já faz tempo que eu não falo da Jurunense. Claudio, eu quero te agradecer mais uma vez, meu amigo, muito obrigado. Eu lembro que, até um depoimento meu aqui a respeito a você, eu lembro que há uns 10 anos mais ou menos, era a Copa do Mundo de 2014, a gente fez um trabalho ainda quando eu estava pelo Barra Pesada na RBA, Claudinho, um pensamento dele, falou assim, eu tenho 2 TVs de 50 polegadas para sortear para a época da Copa, e telão de 50 polegadas na época era um telão mesmo, né, naquela época, 10 anos atrás, e o Cláudio inventou, olha, vou sortear essas 2 televisões no teu programa, a cada R$100 em compras, vou levar lá a urna gigante para poder fazer o sorteio e sortear, e foi bacana aquilo ali e tudo mais. Era o começo, digamos assim, desse crescimento da Jurunense. E teve uma vez, e eu acho que tu não lembra, eu te pedi uma ajuda e tu me ajudou, que eu fui sensibilizado à casa de uma senhora fazer uma reportagem e o marido dela havia falecido, só era ela e o filho dela especial, e o marido que trabalhava era um senhor e estava construindo a casa, né? Estava por acabar a obra da casa, mas infelizmente ele morreu e ela ficou sem nada, e aí sensibilizado daquela história, eu falei com o Claudinho, poxa Claudinho, estou precisando de material para entregar essa família para ela concluir a casa, e a gente mostrou depois como a casa ficou, e o Claudinho não pensou 2 vezes e nos ajudou, a gente fez uma cobertura na época. Eu quero te agradecer, aproveitar publicamente para agradecer você por essa ajuda e por esse empenho todo, e parabéns pelo teu sucesso, muito jovem, 38 anos, ao longo desses últimos 10 anos aí, o que cresceu a Jurunense, se tornando o maior home center do Norte e Nordeste. Acredito que é um dos maiores faturamentos dessa região para o Brasil. Eu tenho certeza que é pelo teu empenho e dedicação, e que ainda esse crescimento possa continuar. Parabéns. Obrigado mesmo. E essa questão da ajuda lá, cara, a gente tenta ajudar todo mundo dentro de entender a necessidade de todo mundo para... Cara, pode ser, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, da nossa parte é sempre tentar dar o melhor para todo mundo, e como empresário a gente continuar buscando se capacitar, buscando melhores práticas fora,
E eu tenho certeza que a gente já vai muito longe aí, porque parar a gente não vai parar também. É verdade. Não é tudo cedo. Sucesso. Uma outra vez a gente conversa para falar mais ainda. Ela marcou o caixa e tá marcado. O caixa tá marcado. Só a data aí. Pra gente fazer essa disputa. Tá registrado. Gostou desse episódio? Esse episódio teve oferecimento da Resolve Energia Solar. Você já sabe, quanto mais você economizar, melhor para você. Aproveitar aquela economia para viajar, quem sabe comprar um carro, fazer uma reforma na tua casa, mas para isso você precisa ter um sistema de energia solar. E com a Resolve você pode. Com descontos, olha só, você pode até 85% de desconto na tua conta de energia. E o que é melhor, a Resolve ainda facilita para você. Você pode parcelar o seu sistema em até 84 vezes e começa a pagar por 120 dias. Gostou? Então já viu aqui, escaneia logo esse QR Code, fale com o especialista da Resolve Energia Solar e tenha certeza que a sua vida vai mudar a partir de agora. Resolve Energia Solar, a nossa energia transforma vidas. Gostou desse episódio? Muito obrigado! Compartilha, curta e não esqueça de ativar o seu sininho para que no próximo episódio você possa ser notificado. Esse é o Aqui Pode, cheio de histórias para contar. Até a próxima!